de som, não. Aí aqui não dá, eu não vou vontade de parar de tocar. Quem é que tá aqui? Quando você bota assim. Olha aí. Chegou aí, legal? Tá, Beleza. tem até uma certa... sobra. Tá sobrando? Ó, sobrando um pouco. São caras aqui. Beleza, tá captando também. Aí vamos passar esse retorno aqui. Olá, está começando mais uma edição do Talentos Brasil. Hoje vamos conhecer a música instrumental do percussionista e compositor gaúcho Sérgio Boré, que dá personalidade brasileira ao steel drums. Ele vem acompanhado das congas temperadas de Bendio Ben, a cora e o violão de Lucas Trigueiro, o contrabaixo de Paula Zimbres e o pandeiro e outras percussões de Pedro Tupã. Com a sua sonoridade percussiva e com quase 50 anos de carreira musical, Sérgio Boré já participou dos mais importantes álbuns da música brasileira, de Gal Costa a Hermeto Pascoal, de Gilberto Gil a Zé Ramalho. Em 1982, criou o projeto Tambores Urbanos, um espaço de livre criação musical que divide com outros artistas do som. Também compôs trilhas sonoras para filmes rodados aqui e no exterior. Samba, às vezes salsa, capoeira, ijexá, galope, jazz. O que vamos ouvir está embalado por um sentido de espiritualidade e pela magia de instrumentos que pintam paisagens no nosso imaginário. Fique com a gente, está começando Talentos Brasil.
Boré, dizem que o instrumento é que escolhe o músico e não o músico que escolhe o instrumento. Como é que o Steel Drums te escolheu? Sim, realmente, eu escolhi, e eu acho que ele me escolheu também, porque nos vimos, e é um caso típico de amor à primeira vista. Eu estava visitando uma loja de percussão, da qual eu fazia endorsement, numa época que eu morava na Alemanha, dos anos 80 para os anos 90, e eu botei a mão no Steel Drum, que é outro até, não é esse aqui. Uhum. E aí comecei a tocar. É um instrumento muito inspirador, muito encantador, assim. Então comigo já criamos uma empatia fortíssima desde o começo. Já comecei a tocar, já veio uma melodia e tal. Aliás, sempre que a gente vai tocar esse instrumento, ele te traz uma melodia, ou a gente vai buscar juntos, né? Que é o melhor ainda. E esse é fabricação própria ou, enfim, você adquiriu em algum lugar? Esse, então, como eu estava falando, esse é um senhor chamado Eckhard Schultz. Ele mora em Dortmund. E ele viveu 10 anos em Trinidad e Tobago, que é a origem desse instrumento. Uhum. Esse instrumento ele começou nos anos 30 do século passado, quando começou aquela história da Revolução Industrial, começaram a passar os tonéis de óleo aí no Caribe, né? Uhum. Em Trinidad e Tobago, Suriname, aí Barbados, essas ilhazinhas todas aí da Centro-América. E eu acho que entre um rom e outro, ou entre uma jornada de tonéis de óleo passando e outra, eles foram descobrindo... cortaram o tonel, né, para ele deixar ele com a caixa acústica aberta, e foram descobrindo os gomos. Ele é todo dividido em gomos, né? Esse aqui tem 12 notas e tá em afinação, está em Mi menor. E, na verdade, eu toco com 13 steel drums. O primeiro de todos, isso tem 26 anos, a idade de um dos músicos aqui. E depois foram chegando outros e outros ainda virão, né? Essa música que vocês executaram agora tem um acento um pouco andino, né? Entre outras sonoridades que a gente poderia identificar aí. Quais são as marcas, assim, ou as influências da tua música? Então, a minha música, a princípio, é dar liberdade aos músicos, aos parceiros, irmãos. A gente acaba virando a mesma família, mesma tribo. Nós não somos tantos assim nesse planeta Terra, então nós músicos temos que estar sempre muito unidos, muito irmanados nessa missão árdua que a gente tem de passar esperança, passar fé, passar otimismo e passar o bem-estar para as pessoas, né? Então, a minha música pode se definir assim, uma música que vem do coração, e que com os músicos a gente costuma brincar que a nossa partitura não está num pedaço de papel, a nossa partitura está na convivência. Então, para sair essa música que você escutou, essa se chama Mayup. E de onde vem esse termo? Mayup é o nome, um apelido da minha companheira, que chama-se Maria del Pilar, ela é chilena, e a chamavam assim na infância, mas, na verdade, através do nome dela, essa música eu tenho sempre o bom sentimento de dedicar às mulheres, a Paula, as mulheres de verdade, as mulheres que eu admiro, as mulheres que fazem as coisas e que, antes de ser mulher ou homem ou isso ou aquilo, são pessoas, seres humanos que têm que ajudar o próximo. As monjas também, porque a próxima música se chama Monja. A monja, a monja. Primeiro nós vamos mandar o recado amigo ao céu de Brasília para poder a monja ficar de bom humor e descer para a gente depois, né? Então, primeiro a gente vai mandar um recado amigo ao céu de Brasília, uma música, claro, pelo nome já disse, é uma homenagem a essa cidade que foi aonde eu comecei a tocar nos anos 70. Eu comecei na música aqui em Brasília. E sempre que eu volto aqui me inspira bastante e tal. Então esse recado amigo a gente toca para vocês agora, para você também, André. Maravilha, então vamos acompanhar Sérgio Boré e a sua música instrumental.
Boré, queria aproveitar que vocês executaram agora uma música chamada A Monja, ou La Monja, e queria te fazer uma pergunta. Sempre quando se lê sobre o seu trabalho, se vê a palavra espiritualidade, uma palavra relacionada à sua música. Queria saber de você o que é a espiritualidade para você. A espiritualidade, para mim, eu vou falar a espiritualidade em relação à música, certo? A gente tem uma música que chama-se Aivuerê. Aivuerê é uma entidade que a gente criou lá na Casa de Tupã, no sul da Bahia, onde nós temos uma casinha, e lá a gente tem o nosso laboratório também. E Aivuerê surgiu lá, essa entidade, Aivu, do Tupi, quer dizer, o som da alma, a palavra habitada. E Erê, em Yorubá, Nagô, quer dizer brincadeira, espírito infantil, criança. Se a gente junta Aivu, Erê, ou seja, das duas culturas que a gente tem bem fortes aqui, duas fontes culturais, a gente criou essa palavra Aivu Erê, que a gente pode traduzir assim, o som da alma quando habitado pelo ser criança. Isso aí é o que a gente sempre busca. Eu acho que todo músico tem muito presente essa sensação, muito sagrada, uma sensação de você estar tocando com esse espírito infantil e tocando o som que vem da sua alma. Claro, tem músicas e músicas, né? Várias maneiras de fazer chegar ao coração e à alma das pessoas, à espiritualidade das pessoas. Eu acredito que uma das funções da música é provocar isso aí, é chamar para essa espiritualidade, já que a gente tem tantos valores materiais aí, o verbo ter segue aí presentíssimo. Eu acho que é hora da gente, o músico, chegar e falar, vamos tratar de ser também. Eu acho que isso tem a ver com a espiritualidade e tem a ver com o Aivuerê, o som da alma habitado pelo ser criança. Então vamos a mais um som da alma. Qual vai ser a próxima? Vamos, o próximo som da alma se chama, qual é? Sultana, que é uma parceira nossa, ela tem 4 patinhas, é a nosso talismã no Tambores Urbanos do momento, aqui, pelo menos aqui de Brasília. A Sultana é a nossa cachorrinha que vive lá com o Lucas, do violão, e da Cora. E nós estávamos na casa dele, começamos a compor, começou a ficar bonito, e eu falei, puxa, está virando um novo tema. E ela olhando para ela, está sempre presente, está sempre com a gente, e ela nos olhando com aquela cara de cachorro pidão, né, assim, então eu falei, pronto, não precisa nem pedir, é Sultana que chama essa música. E aqui vamos com a Sultana, Lucas. Então vamos acompanhar e daqui a pouco a gente fala sobre os tambores urbanos.
Estamos de volta com Talentos Brasil, hoje ouvindo o som instrumental de Sérgio Boré e os Tambores Urbanos. Boré, Tambores Urbanos é um grupo, uma ideia musical, é o que exatamente? É isso tudo, é um grupo com várias ideias musicais através dos anos. Depois de, acho que mais de 30 anos, já posso dizer que é uma entidade musical. A gente cultiva ela desde 82, quando eu gravei no estúdio do Ed Lincoln, na Lapa do Rio de Janeiro. Em 82 gravei em analógico, 8 canais, um disco chamado Tambores Urbanos Mãos Amigas, um LP, vinil, que eu acredito que muita gente nem pegou essa época do vinil. Era muito difícil na época gravar, e eu fiz um disco independente. Nessa época eu trabalhava com o Ney Matogrosso, então os cachês eram todos direcionados para o estúdio, para o que eu queria fazer o meu primeiro disco, e ele assim se chamou Tambores Urbanos, com uma ideia original de homenagear o tambor de cada cultura da onde eu já havia vivido. Ou seja, eu já havia vivido em várias urbes, várias cidades, e eu fiz, nesse disco, eu fiz uma música, um ritmo para cada, usando um ritmo de cada lugar onde eu já havia vivido, mas botando em cima as minhas ideias e tal. Então, o Tambores Urbanos também utiliza bastante isso, as bases afro-brasileiras, afro-latinas, e as nossas ideias em cima disso aí, mas sempre respeitando bastante a tradição e as raízes, que é a fonte de tudo daqui da gente. Maravilha. E na sequência vamos ouvir o quê? Agora a gente vai ouvir Eita Braço Bom, que é uma Eita. música nova e tem que falar assim mesmo, não dá para apresentar ela Eita Braço Bom, é Eita Braço Bom, viu? E para nós também, Eita Braço Bom.
Bom, o Sérgio Boré agora vai mudar de lugar, vai voltar às origens, aos seus batuques e vai emprestar o steel drums para o banjo, que vai tocar uma composição sua. Que composição é essa? Essa música chama-se Zinga, é uma música nova do banjo. E aproveitar para dizer que nos tambores urbanos, seguindo a regra das mãos amigas, a gente vai dividindo os instrumentos, dividindo as ondas, na medida que vai se aprendendo a tocar as coisas também. E o banjo já veio aqui a Brasília em 2015, levou, junto com os tambores urbanos, o prêmio de interpretação instrumental, com aquela música que nós já tocamos, La Monra. E a partir daí ele começou a compor também, começou a tocar cada vez mais o estilo, a nossa latinha. E assim como o Pedro também se dedica à marimba de vidro e tal, então ele está sempre querendo crescer e diversificar, né, os tambores, os instrumentos dentro do grupo. E essa música, a gente recebeu ela como do nosso programa também, está dentro da nossa espiritualidade, e a Zinga foi muito bem-vinda. Então vamos recebê-la aqui, eu com os tambores, o Lucas no violão e o Benji no steel drum, em Mi menor. Ok? Com vocês então, Zinga.
Bom, vamos finalizando mais um Talentos Brasil, hoje ouvindo o som instrumental de Sérgio Boré e o Tambores Urbanos. Para finalizar, vamos ouvir uma música que vem da África, Jarabi, com a participação da cora, que também é esse instrumento que vem do oeste africano. Obrigado pela companhia, espero você então no próximo Talentos Brasil. Até lá!